Olá! O Espiritismo, a doutrina espírita, ela tem fundamento bíblico? Ela é bíblica? Ela é de Deus? Se você gosta desse tipo de mensagens, desse tipo de assuntos, estudos, inscreva-se nesse canal, dê aí o seu gostei ou não gostei, compartilhe com outras pessoas. A pergunta é: a doutrina espírita é bíblica? A prática espírita é bíblica? O espiritismo é bíblico? A Bíblia nos ensina em 2 Samuel 12, 23, quando, depois de Davi ter pecado contra Urias e contra Deus, e coabitado com a mulher de Urias, a Betseba, e dali nasceu um filho, e esse filho morreu, Davi falou assim: ele não vai voltar para mim. Eu vou até ele, mas ele não vai voltar para mim. Em Hebreus 9, 27 diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Ou seja, as pessoas não morrem e morrem e morrem várias vezes e retornam. Não. E Jesus nunca ensinou a reencarnação, e sim a ressurreição. Há uma diferença muito grande. E a pessoa ressuscita, porque Jesus ressuscitou. Ele é o primogênito da ressurreição. E ele é a nossa certeza, a nossa garantia de ressurreição. Porém, a pessoa não nasce de novo, não retorna, não reencarna e depois morre de novo, depois reencarna de novo. Isso não é bíblico. Isso não existe. Isso é anti-palavra de Deus, anti-doutrina cristã. Isaías 8:19 fala assim: quando vos disserem para consultar a Deus, por acaso você vai consultar os mortos? A favor dos vivos vão se consultar os mortos? Ou seja, que absurdo é esse? Você vai consultar uma pessoa morta a favor de vivos? Essa prática existia sim, mas ela é antibíblica. Tanto que em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 9 em diante, eu vou ler o texto. Fala assim: quando entrares na terra e que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações. Veja bem, abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Porque todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Ou seja, esse foi um dos motivos porque Deus deu a terra para Israel, para o povo de Israel, e porque Deus fez com que fossem destruídos aqueles povos por causa dos pecados deles, das abominações deles. E Deus proibiu o povo dele, quem é de Deus, fazer tais práticas. É abominável. Necromancia, consulta aos mortos, adivinhação, tudo isso não é de Deus. Tudo isso é antibíblico, anticristão. E se fosse de fato a doutrina espírita ter sentido, como querem ensinar, então eles dizem que João Batista reencarnou em Elias, né?
Se fosse assim, quando Jesus foi ao monte, foi transfigurado, quem apareceu lá, junto com Pedro, Tiago, João e Jesus? Quem apareceu? Moisés e Elias. Por que apareceu Elias se João Batista já era morto? Então, pela doutrina espírita, teria que ter aparecido João Batista e não Elias. Ou seja, não tem sentido. É uma doutrina furada, antibíblica. Não tem base na palavra de Deus. É uma prática abominável diante de Deus. Que Deus esclareça para você, que Deus te dê entendimento, que Deus te dê sabedoria e que Deus te afaste das falsas doutrinas. E eu vou dizer mais uma coisa: busque oração. E a experiência tem mostrado que pessoas que se envolvem com esse tipo de práticas ocultas, elas estão abrindo as portas para os demônios, porque na verdade esses guias, esses espíritos, nada mais são do que demônios, anjos caídos, que se transformam em anjos de luz, que fazem de conta que são anjos de Deus, ou enviados de Deus, ou espíritos bons. O próprio Allan Kardec falou que os espíritos mentem, que eles são enganadores, pois o Espírito de Deus, ele não engana, ele não mente. O Espírito Santo guia a verdade, a toda a verdade, revela todas as coisas e glorifica o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, dê o seu gostei, inscreva-se no canal e que você tenha um ótimo dia.